Nova Prata é a capital nacional do basalto. Um violão feito de basalto. Ao mesmo tempo que faz parte de uma região famosa por as pessoas viverem por mais tempo do que em qualquer outro lugar do Brasil. Mas afinal, como que essa rocha tão comum e abundante transformou completamente esse pequeno município da Serra Gaúcha num dos mais prósperos para se viver? Hoje você vai descobrir um novo extra do mundo ordinário que você pensa que conhece. Vai se encantar com as águas termais que vertem de mais de 700 metros de profundidade. Vai descobrir uma pequena vila inspirada no condado dos Hobbits do Senhor dos Anéis. Também vai aprender um pouco sobre os poloneses que vivem quase escondidos em meio aos descendentes de italianos. E claro, vai entender como que tudo isso se conecta com o basalto e com o fato das pessoas daqui chegarem tão longe na estrada da vida. Oi pessoas, é o Zinger aqui. A menos que você seja gaúcho, talvez nunca tenha ouvido falar em Nova Prata. Mas eu te garanto que não vai esquecer depois do que vai ver pela frente. Se para muitos esse pode ser só mais um dentre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, para outros é um lugar indescritível que faz com que quem vive aqui nunca queira sair e quem visita sempre queira voltar. Mas afinal, o que há de tão especial nesse lugar? E por que as pessoas vivem mais nessa região? É algum tipo de costume, de cultura ou apenas coincidência? Para começar, eu acho importante dizer que à primeira vista essa pode parecer mais uma cidade comum. Mas já nos pequenos detalhes percebemos algumas diferenças. Se em grandes centros o velho e o novo não conseguem existir juntos, aqui eles andam de mãos dadas, preservando e se reinventando sem perder a própria identidade. Esse pode ser um motivo disso tudo ser tão especial, assim como cada curiosidade que existe escondida nos cantinhos que só os mais atenciosos conseguem perceber. Eu sou suspeito, mas o que mais me encanta é a paz e a tranquilidade de apenas estar nesse lugar. Nova Prata tem aquele negócio de cidade pequena que eu adoro. Sei lá quantos habitantes tem aqui, uns 20, 30 mil. Mas é tudo calmo, tudo quieto, tudo tranquilo. E é uma cidade funcional. Tu olha pra lá e pra cá, tem de tudo o que tu precisa. Só que com aquela calmaria do interior, que a gente tanto gosta. E eu adoro o Rio Grande do Sul por causa disso. Tirando a meia dúzia de cidade grande que tem aqui, o resto é tudo assim. E lá do alto disso tudo dá para se ter um panorama do que eu disse e entender melhor a alma desse lugar construído em cima de tanto basalto. Se essa vista não é a melhor de toda a cidade, então eu não sei onde que é. E aqui tem um pôr do sol bonito? Aqui tem um pôr do sol bonito, acabei de descobrir. Às vezes falta isso nas cidades, né? As cidades são bonitas, mas falta um lugar para curtir o pôr do sol. Bom que dá pra enxergar tudo. Depois tu põe um céu azul ali. Por sorte ou azar, nos 3 dias de gravações que tivemos aqui, o tempo teve bastante nublado. Mas, eventualmente, o céu abriu para nos deixar apreciar um pouco o pôr do sol. Pode parecer sorte minha, mas saiba que pode ter o dedo de um certo alguém nisso. Chegando aqui na casa Padre Adolfo Fedrizzi. Aí você vai perguntar, quem é esse cara? Ele é um padre que é uma figura quase que mitológica aqui em Nova Prata, porque aqui basicamente quando chove nunca dá uma tormenta, nunca acontece nada muito pesado. E toda vez que o tempo se fecha, que fica mais escuro, as pessoas rezam para o padre para que não venha uma tormenta muito forte. A Madalena, que conheceu de perto o homem, vai te explicar melhor. O Padre Adolfo, eu sei que ele é uma figura emblemática aqui na cidade, porque até hoje não dá chuva forte aqui por causa dele. Qual que é essa história? Sim, segundo os comentários, ele abençoou a cidade para não ter problemas de temporais, né? Então o pessoal tem muita fé nele. E funciona isso mesmo? Não tem aqui, temporal? Aqui, não, comparando com outros lugares, a gente não vê muito estrago, entendeu?
Eu vou te dizer que a previsão do tempo para os próximos 3 dias é de chuva. Sim. E eu vim acreditando no Padre Adolfo para que não vai chover enquanto a gente estiver gravando. Não vai. Por enquanto tá tudo certo. Tudo certo. Contrário a todas as previsões que marcavam chuva, o céu acabou abrindo tanto nos dias seguintes que deu até para suar na sombra. O Padre Adolfo deveria ser o padroeiro do Rio Grande do Sul, no fim das contas, né? Padroeiro dos temporais, né? O padroeiro dos temporais. Vai substituir a Santa Bárbara. Falar pra minha sogra, que é super devota Sim, da Santa sim. Bárbara, a família dela, todo mundo que tá Sim. sempre rezando qualquer raio que dá Santa Bárbara. Sim, aham. Rezem pro Padre Adolfo. Já deu para perceber que Nova Prata herdou a religiosidade dos italianos, além de tantas outras características da própria cultura. Mas e se eu te dissesse que no meio disso, quase que como um milagre, vive uma pequena comunidade polonesa, que a maioria das pessoas nem faz ideia? Boa tarde. Dobry wieczór. Wszystko dobrze? Dobre. Claramente eu não estudei muito sobre o assunto, mas aprender uma nova língua não é tão simples assim. Eu tô agora na linha sexta dos poloneses, onde, a partir de 1890, chegaram os primeiros poloneses. E por aqui vivem algumas poucas famílias da cultura que guardam muitos costumes, além da arquitetura dos primeiros imigrantes vindos da Polônia. Olha, pra mim isso é muito aleatório de encontrar um lugar polonês no meio de Nova Prata. Da onde que vem esses... Não vamos chamar de polaco, né? Da onde é que vem Polaca no sentido pejorativo, os poloneses. Então essa aqui é a única comunidade polonesa do município. Esse estilo arquitetônico é da região ao sul da Polônia, a região das montanhas. Eu nunca visitei a Polônia, mas a Kariane me pareceu saber do que fala. Olha isso! É óbvio que ia ter uma imagem do Papa. É São João Paulo II e a padroeira da Polônia, Nossa Senhora de Częstochowa. Como é que Nossa fala? Senhora do Monte Claro, Częstochowa. Częstochowa. Isso aí, Częstochowa. Eu já vi esse nome muitas É vezes. Nossa Senhora do Monte Claro, traduzindo, porque o Częstochowa não tem tradução para o português. E em meio a tantos elementos, quadros, pratos, bordados e até esses ovinhos pintados, vamos descobrindo que tudo isso, além de bonito, servia para as famílias polonesas que viviam no Brasil se identificarem lá no passado, numa época em que perdiam sua identidade, não podiam se comunicar no próprio idioma e muitas vezes precisavam trocar até de sobrenome. Se eu chegasse na sua casa e visse, por exemplo, um prato com um bordado, algo dessa região, eu saberia que você veio da região norte, plana, né? Se eu visse algo com um castelo, assim, né? Eu saberia identificar de onde você veio. Então, por isso, a importância muito grande do artesanato na cultura polonesa. O que é isso? Essa aqui se chama tchupaga. Tio paga. Aqui tio faz, tio paga. Desculpa. Ê, piada ruim. Espero não ter ofendido ninguém. Agora, talvez o que mais chamou a minha atenção nesse lugar foram esses ovos, os tais pisanques. Já ouviu falar? Pisanki quer dizer escritas. Vem do verbo pisać, que é escrever. Então, sempre pisanki vai ser escritas. E aí eu tenho que ir pensando, enquanto que eu estou desenhando, o que significa vida e crescimento. Então esse ovo significa? Cura e crescimento no verde, vida e crescimento nas folhas e amor, caridade, humildade e beleza nas flores. A Kariane já fez mais de 13 mil desses ovos pintados na vida dela e cada um deles tem um significado diferente. Quando que a gente vai fazer, no caso quando eu vou pintar, eu tenho que pensar naquilo que eu vou desenhar. E aí quando você vai olhar, você não vai procurar pela simbologia. Você vai ver qual que atrai você para saber o que vai vir para você de bom. Tanto na cor tem quanto no significado desenho. cada tipo de desenho. Esse lugar onde eu tô, poucos podem conhecer, até porque fica mais retirado da parte urbana de Nova Prata. Mas tem outro que tem virado sensação nas redes sociais. Uma pela beleza e outra pela facilidade de se chegar nele. Seja bem-vindo à Casa Polonesa. Boa tarde. Boa tarde. André? Diogo, prazer. Prazer meu, André. O senhor André vive nessa quase nada chamativa casa com a sua esposa há um bom tempo. Não tem como não se admirar com a beleza da arquitetura disso aqui, até pelo fato de estar numa cidade majoritariamente construída por descendentes de italianos. Ela é uma réplica de uma casa que existe na Polônia. Essa aqui? Em Poronin, o construtor dessa casa, o meu mano, ele inventou fazer essa casa a partir de um cartão postal. Olha só. E essa casa se tornou um símbolo aqui em Nova Prata, né?
Porque hoje se fala Nova Prata, ninguém esquece da casa polonesa. É como diz na placa aí, isso é uma homenagem para os 8% de descendentes, de alguma forma, em algum percentual de descendentes de polonês. Olha, eu me sinto representado de forma nesses 8% aí, porque a minha família do lado do meu vô materno Sim. é de família polonesa. É mesmo? Como é o sobrenome? Kufel. Kufel. Opa! É bom esse sobrenome? Não, esse sobrenome Kufel É forte? é um sobrenome dos pioneiros aqui na nossa região. Ah, mas daí... Sim, ele Tô é em citado, casa. Ele é citado no pouco de literatura sobre polonês que aconteceu, eles citam Kufel. É Kuffel. Olha isso! Sim. Isso foi tudo que eu descobri sobre a minha família nesse dia. Mas vamos olhar a tua casa primeiro, Vamos lá, então. vamos lá, Vamos lá, vamos seu lá. André. Olha, tu mora aqui? Nós moramos aqui. Eu estaria dando risada também se eu morasse num lugar assim. A casa polonesa não tem um propósito turístico, mas pela importância e beleza arquitetônica, muita gente para observar e eventualmente entrar para ver o que se esconde aqui. O que você está vendo, não muitos tiveram a oportunidade. Aqui a história dos imigrantes se mescla com a da família, criando um ambiente praticamente único. E aqui vocês recebem gente de fora hoje, seu André? Quando estamos em casa, estamos disponíveis, recebemos. As pessoas curiosas que vêm aqui em Nova Prata e Sim, querem tem conhecer a curiosidade, casa. porque é o seguinte, já que a casa ela oferece isso para a cidade, não é justo que a pessoa não possa entrar aqui dentro, se nós podemos recebê-la. Se nós não podemos receber, não recebemos, né? Mas é a casa de vocês e vocês recebem as Aqui pessoas moramos. aqui que querem conhecer. Sim. É isso que me encanta nesses lugares. A hospitalidade e a abertura que se tem com pessoas como o seu André, que mal me conhecia, mas que abriu as portas da sua casa como se eu fosse da família dele. Bom, eu nem preciso dizer que da porta para dentro a aula de história é garantida. Brasão da Polônia, esse é o nosso símbolo polonês, né? Então, se a casa é polonesa, tem que ter o brasão polonês. Então, ela dentro tem o brasão polonês. Em lugares como Nova Prata, existe algo que se perde nas grandes cidades, que é a essência e os costumes dos primeiros moradores. Se hoje tudo parece tão desconexo e sem importância alguma, talvez seja porque não conseguimos enxergar a nossa ligação com absolutamente nada. Às vezes, é no silêncio e nos gestos simples que encontramos os laços mais profundos que nos conectam ao passado. Em Nova Prata, isso é evidente até mesmo nos lugares mais inusitados, como esse cemitério luterano escondido numa área que fica longe de tudo. Conta os antigos que a gente nunca entra num Campo Santo sem pedir permissão ao guardião. Quando você sai, você agradece, porque eles diziam que era para não sonhar, para não ter pesadelos, né? Vamos Com ali olhar? licença, pessoal, posso entrar? Mas ninguém falou nada, acho que eu posso. O que impressiona aqui não são apenas as lápides antigas que datam do final do século XIX em diante, mas os detalhes únicos que mostram o cuidado das famílias com seus entes queridos, mesmo no momento tão delicado como o da partida. Em vez de apenas trazer flores, as famílias plantavam árvores, como essa camélia que cresce no meio do túmulo de um casal. Aqui está um exemplo, ó, de que plantaram um galinho, uma plantinha de camélia em meio a um casal, né, que estava enterrado aqui. Olha o tamanho da árvore que está hoje. Eles plantam na terra, em vez de trazer a flor para cá, como normalmente a gente faria. Eles plantaram porque daqui eles iam embora, né? As famílias daqui iam migrar para outros lugares. Então, para que tivesse flor pelo menos uma vez ao ano, nos túmulos dos entes queridos, eles plantavam as camélias. Olha que fantástico isso. De que época mais ou menos a gente está falando aqui? Da chegada dos imigrantes a partir de 1890 em diante. Tu imagina a árvore que ela cresce aqui? Aqui é que a gente vê para fora, né? Florir. Mas lá embaixo, Como que as deve raízes que deve ter abraçado os restos das pessoas. E são várias, olha, não é uma só.
Ojczenasz, któryś jest w niebie, i święciem imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam naszym winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Eu juro que eu tava procurando onde é que tu tava aqui, eu não achei. Mas eu sei que o amém esse é clássico. Mas vamos trocar de assunto, porque agora eu quero te levar num lugar bem peculiar e que pouquíssimas pessoas sabem que existe. Mas quem sabe, sempre sai falando pra todo mundo, assim como você a partir desse momento. Eu sei que você esperava sair um hobbit daqui de dentro, mas eu acho que eu sou uma vibe mais Gandalf. Terceira idade, sabe? Meio cansado das costas. Então é isso. Ai. Vamos dar uma banda pelo condado. Ô de casa. Bem-vindo ao Condado de Prata, aventureiro. Você está prestes a embarcar em uma jornada única pelos segredos e encantos do nosso condado. Para guiá-lo em sua exploração, preparamos o kit do explorador com itens essenciais para tornar sua aventura ainda mais mágica e especial. Acho que ficou claro onde que eu tô. Mas caso precise explicar o que é isso e como pode estar numa cidadezinha como Nova Prata, Esse lugar onde eu estou é o cenário de um filme muito famoso. Mas você se engana se pensa que eu estou na Nova Zelândia, na Oceania, ou seja, lá onde foi gravado O Senhor dos Anéis, porque eu estou, sim, em Nova Prata, no lugar onde tem a primeira toca Hobbit do Brasil. E aí bastante gente do Brasil inteiro, do mundo todo, acaba vindo pra cá pra conhecer esse lugar. E eu sou um. Eu Gandalf aqui. O óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente tá falando de Senhor dos Anéis. Tem gente que vem aqui procurando outros seriados, não é? Ah, sim, pensando que é a casa do Harry Potter, dos Smurfs, dos Teletubbies, enfim. Mas quem é fã do Hobbit e do Senhor dos Anéis faz sentido. eu sei. Também fiquei pensando como que construíram um negócio desses, que tu pode andar pelo telhado como se fosse um quintal e que tem até árvores em cima das casas. Por mais lindo e incrível que tudo isso possa parecer, eu só fiquei pensando numa única coisa. E aqui tu não tem problema de infiltração, nada? Claro, não tinha um tutorial do tipo, construa a sua toca. Não, isso aqui é construção civil básica, aquilo que eu já fazia na casa das pessoas, né? Tu pode ver que ela tem inclinação. Ela tem tipo um telhado que leva a água embora, a gente fez grandes drenagens e tem uma tubulação que tu não vê, mas ela leva a água embora e tal. Eu tô satisfeito com a resposta, até porque eu não achei mofo em lugar nenhum também. Esse lugar é uma hospedagem, então nem adianta vir buzinar aqui na frente que a única forma de entrar é fazendo uma reserva. O que é bom para poder aproveitar toda a engenhosidade disso aqui. A única coisa que não conseguiram adaptar foram os próprios hobbits, mas aí para tudo dá-se um jeitinho. Esse é o Bilbo. Não, ele não morde, ele é bem... Ah, só tá assustado, querido. Ele não tá te conhecendo. Que milagre que ele veio até você. Ele veio aqui, ele começou a cheirar minha perna. Ele tem justamente o nome de Bilbo porque ele não gosta de aventuras inesperadas. Como o personagem, né, Bilbinho, ó. O querido desse Bilbo. E a Nori tá por aí. Ela é toda serelepe. Já o Bilbo é mais reservado. Ele não gosta de aventuras, mas eu adoro. Que facão. Vamos duelar. Na verdade, não teve duelo nenhum, como você poderia imaginar, porque ainda estamos nessa paz de cidade chamada Nova Prata. Por isso, eu peguei minhas duas perninhas e me pus a subir pelas ditas minas, ainda do universo de Tolkien, para te mostrar que o lúdico se funde com o real, porque logo ali embaixo
uma pedreira nos aguarda. Mas uma pedreira real com pessoas de verdade que extraem o basalto para formar os mais variados tipos de pedras para o uso diário. Ali reside uma prova, a de que a essência de Nova Prata e o segredo da longevidade estão nos homens e mulheres e em suas atividades. Aqui, o tempo parece correr mais devagar. As pessoas vivem mais e me parecem que são mais felizes. Talvez a explicação para isso esteja justamente naqueles trabalhos que poucos ainda se atrevem a fazer, na paixão pelo que se faz e na capacidade de encontrar beleza até nas tarefas mais simples. Mas já vamos visitar aquela pedreira. Tudo bom? Bem, você que... Melhor na sua presença. Que isso, Trey, quanto beijo, hein? Obrigado, Como é que é o nome da senhora? Albertina Perusso. Albertina Perusso. É. Eu fiquei sabendo que quando a senhora nasceu, aqui era tudo mato. É verdade? Era tudo mato del bom, querido, sim, era tudo mato. Eu estou fazendo um cinto, ó. Chamo de guaiaca. Aqui agora eu vou pôr os bolsos aqui. Aí fica um cinto, né? Como é que tu riscava, por exemplo, as bombachas, pai? Era assim, né? E tu fazia. Depois, aqui então, aqui tem o casaco. Como é que tu passava ferro, pai, aqui os casacos, para ficar bem retinho? Agora vamos arrumar, quando tá quente, a gente arruma o martelo, vira ele. É isso. É um processo bem rústico mesmo. Ainda vira no outro lado. Nada industrial. Isso. Aí bate, arruma, tudo manual. Quantos anos que a senhora fez mesmo? 100. Tem que parar pra pensar? Sim, Nos 100 anos? sim, Nos 100 anos? sim, querido. A senhora nasceu em 1924. De 1924, hoje é 100. Isso. É, A senhora tem a mesma idade que o município de Nova Prata. sim, sim. E é difícil trabalhar com couro? Não, difícil. Fácil não é, mas eu não acho difícil porque já fazem 60 anos que trabalho, né? Nós começamos com 23 anos, eu, e 26 o meu marido, né? E a gente, até nós 67 anos de casados. E continuamos todo esse tempo, sempre trabalhando os dois. E bastante serviço também. Que nós tinha bastante bombagem, a gente fazia aquele suavinho no ladinho, sabe? E tudo assim. Até do Pinambá, aí perto da lagoa, nós fazia, vinha os carros aí, nós tirava as medidas e fazia a roupa. Fazia as roupas, muita gente, que às vezes passam aí e dizem que saudades de uma bombachinha desse alfaiate, porque eles gostavam do tipo nosso, né? Ali é o processo de têmpera do martelo. É temperado na água. E é só temperado as cabeças porque para ele não quebrar no meio. Mas isso aqui não é só pra fazer carne no domingo? Isso aqui é pro cara ser meio açougueiro, aqueles filmes de terror, né? Meio Dexter. Só falta o cigarro na boca, né? Maluco isso! É conforme ele pisa ali, aumenta a força. Ele tem uma válvula no meio que vai largando o ar e vai liberando e vai criando pressão. Deu? E o senhor não quis ir pro lado do basalto aqui na cidade? Não. Quis ir pra outra área. Eu sempre fui nessa área porque é desde o meu falecido avô. E começou depois do meu falecido pai. E continuamos, já fazem 95 anos. Me dá vontade que ele gole lá antes de meio-dia. Me toca tomar. Me toca tomar, porque me que vontade de tomar. Mas não fico tchuca. Dona Albertina nos prova que o bom humor e a leveza podem nos levar longe. Seu João do Ferro mostra que a força do trabalho manual só faz pessoas fortes. Valmor, descendente do João do Couro, demonstra que um legado familiar carregado através das gerações pode dar sentido a tudo ao nosso redor. E o João do Pano e sua esposa nos dão a certeza de que não estarmos sós
e manter a autenticidade pode ser o grande segredo de uma vida longa e próspera. Para mim, tudo se resume a viver em um lugar tranquilo, sem a correria e o estresse das grandes cidades. Esse é um dos grandes segredos para chegar tão longe quanto eles, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual Nova Prata é tão especial. 100 anos de Nova Prata, a cidade está comemorando agora em 2024, e como é curioso que a gente conhece tão pouco do Rio Grande do Sul, das cidades, a gente ouve falar em muitas, talvez a gente conheça um ponto de referência, alguma outra coisa que alguém já ouviu falar. Eu vinha, quando era solteiro aqui em Nova Prata, para frequentar as festas na antiga All Time, e esse era todo o conhecimento que eu tinha sobre o município. E aí agora a gente veio aqui gravar de dia, e eu estou enxergando uma cidade completamente diferente. Bom, 100 anos, né? Pensa quanta gente que não conhece esse lugar e quantos outros lugares que a gente não conhece dentro do Rio Grande do Sul, ou do Brasil e do mundo, né? Tem bastante espaço para a gente estar explorando por aí. O Zinga também é cultura, é o extra do ordinário. Me siga se está gostando. Se não está gostando, vai cagar mole. Vamos ali agora. Preparado para onde estamos indo? Esse talvez seja um dos lugares mais importantes e incríveis que você vai descobrir hoje. Seja bem-vindo à Fonte da Vida Eterna, também conhecida como Caldas de Prata, um lugar a 20 minutos do centro de Nova Prata, onde a água quente verte através do basalto de centenas e centenas de metros de profundidade e onde encontramos um destino que as pessoas buscam para se sentir renovadas. Seria esse, afinal, o segredo da longevidade pratense? Águas termais? Primeiro, deixa eu explicar de onde vem essa abundância de águas, que eu achei fantástico descobrir isso. Esse é o Poço Santa Bárbara. Ele tem 712 metros de profundidade. Tem uma bomba lá embaixo, então, que ela bombeia água para cima para abastecer todo o parque. 712 metros. 712 metros. Quem é que se atreveu a fazer um poço tão fundo? Olha, nos anos 80 teve um programa do governo, o Petróleo é Nosso. Então eles passavam no interior das cidades aí para ver se achava petróleo. Aí perfuraram poços aqui na nossa região, aqui em Nova Prata, e não acharam o petróleo. Mas os geólogos aí da época falaram, olha, pode ser que tenha água termal. Aí, passado um tempo disso, o saudoso Nelson Luiz Salvador, né, proprietário, tinha uma empresa de perfuração de poços. Ele disse, então, vou tentar ver se acha essa água termal, né? Aí tentou 4 tentativas de perfuração de poços. As 3 primeiras, chegavam nos 300 metros, quebrava a máquina. Então ele disse, vou ter que pegar uma máquina melhor. Aí conseguiu uma máquina melhor, com uma broca maior, e perfurou 712 metros e achou água. Bizarro! É difícil imaginar que alguém tenha feito um buraco tão profundo e encontrado águas termais que chegam numa temperatura tão agradável na superfície. A água aqui, 41 graus. 41 graus. E essa água, ela vem direto das profundezas. Isso. Ela vem direto do poço, então ela fica entrando direto na piscina, tá? Então ela vai renovando toda hora, para manter a piscina aquecida, né? É como se a gente estivesse num rio aqui, a água vai passando. Vai passando, ela vem direto do poço, entra nas piscinas, o excesso delas vai direto pro rio, tá? Então vai mantendo isso, vai mantendo a água limpa, girando e as piscinas aquecidas. E não se deixe enganar quando falam em águas termais, porque existem muitas piscinas por aí em volta que a água é aquecida, que a água não é aquecida, a água é natural, direto do aquífero Guarani, que sobe e chega nessa temperatura que a gente sabe, 41 graus. E adivinha? Aí vocês não usam cloro? Não, nada. Nada de cloro? Nada. Então ela fica o dia todo assim, entrando e saindo água, e no final do dia nós esvaziamos todas as piscinas, limpamos todas elas e deixamos elas a noite toda enchendo. Chega aqui de manhã cedo, tá tudo água limpa, nova e quentinha. Então essa propriedade termal que falam, hidrotermal, né, que faz bem para as juntas, para o corpo, para a pele, no fim das contas, eu acho que pode ser por causa dos minerais, né? Minerais. Mas também pela falta de cloro, né? Porque quando é que foi a última vez que vocês tomaram um banho sem cloro? Não tem. Nós temos relatos de várias pessoas que vêm até o parque, pessoas com artrite, artrose, que após tomar o banho, elas aliviam a dor, dormem melhor, passa o dia melhor, passa a semana melhor, né? Então, esse é o relato que para nós é melhor, né? A pessoa falar isso para ti é melhor do que qualquer pesquisa, sabe? Então, para quem tem problema de pele também, acne, ajuda muito.
Eu mesmo tomei um banho hoje pela manhã aqui, eu sinto a pele mais macia, a água é sensacional. Talvez seja aqui que saúde e longevidade se cruzem. Um lugar que renova o corpo enquanto desacelera a mente, criando um ciclo de bem-estar que ecoa na vida de quem passa por aqui. E a questão da longevidade aqui da região, ela está diretamente relacionada a isso, será? Pode ser. Como ela é benéfica para a saúde, pode ter uma ligação também. Porque ela alivia bastante dores, alivia o estresse, alivia a circulação, auxilia muito. E esse público é o público-chefe nosso, o carro-chefe nosso, então, consequentemente, pode ter alguma propriedade, né? O público que o Lucas comenta são pessoas acima de 60 anos, que normalmente é o que mais procura essas águas termais. Mas não se iluda que vem gente de todos os cantos e de todas as idades para cá, porque talvez a melhor maneira de chegar tão longe com saúde é começar a cuidar dela ainda cedo. Mas tudo bem, se tu não gosta muito de se molhar o dia inteiro, aqui tem muita natureza para aproveitar também. Eu acho que o diferencial de vocês, além das águas termais, é a natureza, né? A natureza, isso. Além da nossa água, que é um diferencial, né? A água de 41 graus, nós temos a cascata aqui, que é uma conexão com a natureza, né? Aqui nós temos então a cascata da usina, tá? Ela fica dentro do complexo de águas termais, aqui Caldas de Prata, e o rio é o Rio da Prata, esse. Vocês aproveitam pelo menos a água dessa cascata aí? Sim, nós aproveitamos. Nós temos a usina, a hidrelétrica nossa, que ela entra num canal lá em cima e ela passa por dentro da hidrelétrica que fornece toda a nossa energia do parque. Nós não temos a RGE aqui ligada. Não tem um contador lá na... Nada. É toda a nossa hidrelétrica que fornece energia. A harmonia entre as águas quentes e a força da natureza é o que torna esse lugar tão especial. E cada passo aqui parece nos levar a uma nova descoberta única. Definitivamente o segredo desse lugar é a natureza. Claro, águas termais são legais, mas o silêncio misturado com esse barulhão das águas é algo ímpar. Aqui no meio das Caldas de Prata, essa trilha você olha, onde é que ela dá, será? Depois eu te digo que ela dá nos lugares mais icônicos e simbólicos que já se teve notícia no Rio Grande do Sul, antes do meme se chamar meme. Vos apresento, meus amigos, a famosa Pinguela do Hélio dos Passos. Agora eu sei porque que ele dançava desse jeito. É difícil se coordenar em cima de uma pinguela. Só para não perder a viagem, eu refiz mais alguns passos da dança inconfundível de Morena do Rio Turvo. Mas esse não é um vídeo sobre isso. Desculpa, Hélio. É hora de você entender a ligação de tudo que vimos até aqui com o grande assunto desse vídeo: o basalto. Mas antes... Falei tanto dessas Caldas de Prata, dessas águas termais e não vou entrar. Claro que vou entrar. Nossa. Tu pensa em 42 graus, 41 graus que falam e acha que é muito quente? Mas vou te dizer que eu já entrei num isofurô que era dessa temperatura que insuportável dentro desses lugares que tu ficava 2, 3 minutos e já queria ir embora. Mas a água aqui é muito boa. E eu vou falar uma coisa, porque não sei se é que eles entraram na minha mente para falar sobre essa coisa dos minerais e que não tem cloro na água, mas é interessante que dá para sentir como se a gente estivesse limpando antes. Eu não sei te explicar, mas é uma água diferente, é meio que uma água de rio quando a gente entra no rio, que né, não tem todas essas porcarias que colocam na nossa água do dia a dia. Eu não sei te explicar, para ser bem sincero, eu só sei que está sendo bem gostoso aqui. E deixa nadar agora e vai fazer outra coisa. Vamos agora ao basalto então, a estrela desse documentário e talvez a razão da longevidade e da beleza única de Nova Prata, porque aqui não há um simples espaço na cidade toda que não vai te lembrar da importância dessa rocha, a começar pelo próprio complexo hidrotermal que eu tô. Basalto por todos os lados que se olhe, e aqui tu pensa que foi o ser humano que construiu isso, que abriu esse buraco? Não foi. Foi a força da água, a força da natureza. Pra tu que tá sendo pego desprevenido e não assistiu meu vídeo que explica isso, o basalto é uma rocha que vem da rápida solidificação da lava depois de uma erupção vulcânica.
Você pode não conhecer o estado natural dessa rocha, mas certamente a vê todos os dias nas mais diversas aplicações, seja na pavimentação de estradas, até na construção civil e no artesanato. Muita gente acaba vindo para Nova Prata e fica ali na região central da cidade, nem imagina que nos interiores daqui existe uma tal de Rota das Pedreiras, e nada mais justo como capital nacional do basalto que exista uma Rota das Pedreiras, que basicamente é onde o pessoal extrai o basalto para transformar em outros tipos de pedra, brita, paralelepípedo, sei lá o que, calçada. E é agora onde a gente está indo. Quem é que já te trouxe algum dia numa pedreira? Euzinho aqui está te trazendo hoje, aqui no interior de Nova Prata, para visitar essa pedreira de basalto, para vocês entenderem de onde vem o paralelepípedo que vocês pisam no dia a dia, que o carro passa por cima, da calçada, muitas vezes da decoração da casa de vocês, está em todo lugar. O basalto é a rocha mais abundante que existe no nosso planeta porque é resultado do magma que explodiu dos vulcões há milhões e milhões de anos atrás e solidificou bem rápido. No caso, toda essa região da Serra Geral, que é onde a gente mora aqui no sul do Brasil, é formado de basalto, então nada mais justo que exista essa rocha abundante para a gente poder extrair e transformar nessas pedras do dia a dia. Tarde! Fizeram até uma escada aqui improvisada. A gente mostra. Tipo aqui, ó, que eu vou fazer um paralelepípedo. Aqui, ó. É sério que é fácil assim para quebrar? E aqui vocês fazem quantos por dia, mais ou menos? Que vocês conseguem quebrar assim, de pedra? Muita variedade de pedra. Mas vamos colocar desse daqui, de paralelepípedo, que as pessoas têm mais noção, eu acho que... Média de 100 por dia dessas bitoladas. 100? Por pessoa ou por... Por pessoa, mas isso tudo depende da planchada do banco que tu tem. Se a camada é ruim, não dá. Às vezes tu trabalha o dia inteiro, tu não tira nada, né? Essas camadas guardam os segredos da formação geológica da região, mostrando como o tempo e a pressão moldam o basalto em diferentes níveis de dureza. E interessante aqui, se vocês olharem, essas camadas naturais que elas vão descendo assim, inclinadas, que são camadas naturais mesmo, que o basalto, conforme cada derramamento basáltico, ele vai comprimindo, vai sempre apertando cada vez mais. Então, quanto mais para baixo o basalto estiver, mais duro ele é. Quanto mais para cima, mais mole, mais quebradiço. E aí, aqui a gente não está na altitude certa, mas se você descer ainda mais, você chega na região que foi o caso do vídeo de Ametista do Sul que a gente fez, que o pessoal consegue encontrar esses geodos. Aqui não existem geodos, aqui não existe caverna, buraco nenhum no meio desse basalto, é simplesmente basalto, pedra bruta que existe. Vamos lá quebrar umas pedras agora. Chega de falar. Como é que nós fizemos? Isso aqui para arrancar as planchas, as camadas. Como treino isso aí? Às vezes vem alguma nas pernas, mas... O homem é forte mesmo. Tu quer que eu saia para ficar mais leve? Aí tem uma vantagem, o cara nem precisa da academia aqui para trabalhar nisso. Mas não sem tremer as pernas, né? Que nem aqui vai sair uma paralelepípedo daquelas bitoladas, que se chama de bitolada, que é aquela para calçamento já bem justinha. Aí risca aqui, ó. Aí você corta ela, um pouquinho maior. Pro lado, aí você vai querer afilar ela. Você tem que pegar uma outra ferramenta. Quer me deixar quebrar uma? Isso pode ser. Mas tá louco. Vou te mostrar agora como é que faz, seu Ademar. Só me ensina primeiro. Quanto mais forte, melhor é. E mais preto fica o dedo. Mas ó. Ali, ó. Aprendeu? Mas tá louco, gente. Se vocês estiverem precisando de gente para trabalhar aqui, ó. Eu quero quebrar isso aqui. Esse aqui eu quero. Tem que cortar aqui, ó. Daí como é que é o esquema Vai aqui? tirando. Não dá pra cortar. Qual que é o... Eu quero esse aí, de arrancar pedação. Passa ali no risco e vai passando. Aqui. Isso aí.
Assim ou mais forte? Isso aí. Porque a nossa geração tá ficando tudo meio velho, ó. Precisa de novos aí para trabalhar. Nós somos no fim da carreira. Ó, quem tá procurando emprego e tá reclamando que não tem onde trabalhar, vem pra pedreira. Tem bastante trabalho aqui precisando. Tem, só que não tem jeito para trabalhar. E o salário no fim do mês é bom ainda. Você tem vontade de trabalhar. Ah, o que vale aqui é determinação. Tô fazendo certo? Tá. Mas quando que eu paro de bater? Tá, que eu vou tomar assim, tem que ser assim. Ah, aí é fácil, né? Eu abrir caminho pra ti. Aí tu vem das últimas 3 e diz, ah, fui eu que fiz. Cara, já tava pronto. Às vezes não é pro cara fazer certo serviço. Acontece. É que ovelha não é pra mato. Ovelha não é pra mato, isso aí. É pra potreiro limpo. Potreiro, eu sou do potreiro limpo. Aí eu lhe dei 2, 3 marteladas, já achei que sabia o que tava fazendo. Eu agreguei 25 centavos de valor na pedreira nessa tarde. Quanto que pesa mais ou menos uma pedra? Uns 25 quilos, essa aqui. Só isso? Mas 25 eu consigo levantar. Mas acho que não vai erguer. Mas 25 eu levanto. Ah, não erga não. Mas 25? Isso aqui ainda tem 50. Não, né? É 25 quilos, por aí. Ó o acidente. Meu bico do papagaio. É por aí, mas não dá. Mais ou menos eu isso. Eu ergo 2 assim numa vez. Assim. Tu é exibido, né? Não, né? Eu levanto 2 por vez. Eu faz 40 anos que eu trabalho com isso aí. Tu levanta uma então. Duvido que tu levanta uma dessa aí, ó. Mas Deus do livre. Ó, gargantão, fala e não mostra. Me diz uma coisa agora. Você já viu esse tipo de desenho em alguma calçada ou pedra por aí na sua cidade? Pois então, ele se forma naturalmente no basalto e essa vai ser uma grande curiosidade a ser aprendida no dia de hoje, porque tudo isso é natural, feito pela natureza mesmo. E é maluco porque parece que ele procura um caminho para seguir aqui. Ele começa em algum ponto e ele vai abrindo como se fosse uma árvore ou uma raiz. E é aqui que eu me despeço da pedreira para te mostrar tudo o que pode ser feito a partir do basalto. E já te adianto que vai muito além dos famosos paralelepípedos. Tarde, seu Genor. Tu que é o arquiteto do basalto? Ah, eu mexo, ó. 52 anos mexo com basalto. Tudo bem? Tudo bom, Diogo? Prazer. E o que o senhor tem para me explicar sobre aqueles desenhos que formam no basalto? Isso é tudo infiltração de água. Mas como que acontece isso? A água, ela vai... A água vai infiltrando e, segundo os geólogos, aqui na nossa região a água tem bastante minerais e eles vão calcificando. Nada mais é que um mofo isso ali. Porque já teve geólogos que deu a teoria que quando houve as erupções vulcânicas prensou vegetais, aí ficou a marca, né? Mas agora eles estão vendo que foi infiltração de água, porque não tem nada dentro das camadas da pedra. A pedra em si ela é toda cinza. É só na superfície, assim. Se eu polir ela, desaparece todo esse desenho. E ela tem que ter uma certa aderência entre uma camada e outra para ter os desenhos. Se ela está bem solta, não tem desenho. E se ela está muito grudada, também não tem. Então ela tem que ter uma certa fissurazinha bem de leve para a água ir entrando devagarinho, para ela ir se espalhando, né? Tu vê que tem formatos que parecem árvores. Então tu pode ver que onde que tem a rachadura natural que entra o desenho. Exatamente aqui, ó. É, olha, que tu começar a bater aqui, ela solta. Parece que foi só encaixada, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Então a umidade entrou aqui e ela marcou e fica nas duas marcadas. Ah, e aí tu faz esse... E que nem esses ali, como que ela estava dividida pelo meio, eu achei que uma sozinha não tinha sentido, então eu colei as duas juntas para dar um outro desenho, né? Sabe aquele teste que os psicólogos fazem? Já ouviu falar no teste de Rorschach, acho que chama? Que é aquela coisa que eles te dão uma figura estranha e tu tem que dizer qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aí tu diz, isso daqui me lembra, sei lá, 2 bagos de boi. Aí o psicólogo vai dizer que tu tem problema da cabeça. É isso. Ou isso aqui que parece um útero. Tu viu o que naquele que tu botou a mão ali? 2 bagos de boi. O que tu viu aqui? É um pouco mais humano. Mais um. Isso é a arte na mais pura essência. Cada um enxerga uma coisa diferente e olhar para essas obras da natureza pode ser hipnotizante,
porque é incrível pensar que não há mão humana envolvida em nada disso. Ao mesmo tempo que cada peça dessas é única e sempre será. Esse daqui tu diz claramente que foi pintado. Esse aqui estava sobreposto, isso aqui na pedreira, na natureza, né? Sim. E as camadas soltaram, ficaram nos dois. Tu vê que ele fica espelhado, né? Quanto que pesa mais ou menos um quadro desses? Uns 4 quilos, acho, 3, 4 quilos. Tem que botar um prego bom na parede. Por isso sim, né, mano? Mas nem toda obra feita de basalto é criação da Mãe Natureza, porque aqui também se faz muito artesanato e do tipo que você nunca imaginaria. Nossa, toda a mesa ela é feita em basalto. Né? Toda. E o basalto é para aproveitar a pedra daqui da cidade? Dá para aproveitar tudo, até pedacinho assim dá para aproveitar. Agora eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Então eu corto e aí aqui para furar. Aqui eu corto as pedrinhas para depois levanto ela para. Eu fiz em Castelo, lá em Flor da Cunha, fiquei 5 anos direto só colocando pedra no castelo. E depois o prefeito me chamou para mim fazer o painel, e aí eu comecei a ficar aqui, e aí não saí mais daqui, fiquei aqui. Faz 22 anos que eu fiz o painel lá em cima. Os painéis que o senhor fala são os do pórtico? Do pórtico. O senhor que fez dos dois pórticos? Para quem chega em Nova Prata pela BR-470, vai perceber que a cidade possui 2 pórticos. À primeira vista você pode olhar e pensar que são desenhos feitos em metal, mas chegando perto podemos perceber que tudo aquilo é basalto mesmo, maciço. E qual foi a inspiração lá? Antigamente os italianos vieram para cá, primeira coisa fizeram, não tinha cerca, né? Então tem um painel que faz taipa. Montou a pedra ali para segurar os bichos. E tem outra que os italianos, primeira coisa, vieram aqui fazer uma igreja. Então começaram a fazer uma igreja. Depois tem um sino lá. E a outra, os colonos, que começaram a cortar pedra. E no tempo lá não tinha caminhão para carregar pedra. Aí fizeram aquela charrete. Isso aqui tudo obra que o senhor fez? Essa aqui é lá em Flor da Cunha. Tem tudo em basalto. Olha isso. Ele parece tão verdadeiro. Mas aqui não dá para tocar o baile da noite, hein? Fez meia dúzia. Tem de Porto Alegre, tem de Porto... Olha isso, um violão feito de basalto. E aí tu acha que já viu de tudo nessa vida? Certamente isso ainda não. O seu Antoninho é um verdadeiro artista e além de tantas outras obras que tem na sua casa, também ajudou a decorar a própria cidade onde vive com a sua arte. E se falarmos em Nova Prata, vamos perceber que os detalhes em basalto estão por todos os lados. Basta prestar atenção. E talvez um bom exemplo seja essa igreja aqui, que quem vê pode ser só mais uma igreja comum, mas ela não é. Construção edificada em pedra basalto ao longo dos anos de 96 a 2007. Claramente uma referência explícita a Nova Prata como capital nacional do basalto. Uma igreja toda feita em basalto. E é de basalto mesmo. Paredes de basalto, coluna de basalto, piso de basalto. Os pedestais ali do altar em basalto. Posso dizer que essa é uma igreja única, que você não vai ver em mais nenhum outro lugar. Eu pelo menos não tinha visto. E se vocês achavam que não tinha um basalto esculpido em forma de arte, eis São Peregrino, o padroeiro aqui da igreja que a gente tá. Definitivamente, do basalto se aproveita tudo, até o último grão de pó. Todas essas pedras que você vê aqui, esses passos, essas contenções, essas taipas,
Tudo isso era lixo de pedreira, e aí pro britador virar brita. A gente foi lá e garimpou cada uma dessas pedras aqui. Talvez nesse ponto você deve estar se perguntando quanto valem essas tais pedras. Para tua sorte, eu também fiquei na dúvida. Quanto que se paga pelo quilo do basalto? Eu não sei como é que funciona. Não, é tudo por metro. Por metro e unidade. Quadrado ou cúbico? Não, é tudo por metro quadrado e unidade. Que nem a pedra quadrada é R$67. Sim, sim. O paralelepípedo está R$1,60, R$1,70. Que nem o retalho é por camada ou por travessa, que fala R$280, R$300. Depois de tudo o que vimos, a resposta para a longevidade em Nova Prata parece estar em algo muito mais profundo do que apenas hábitos ou águas termais. Está nas camadas do basalto que sustentam essa terra, na força de trabalho das pessoas que transformam essa rocha bruta em arte, história e sustento. É no ritmo de vida que une tradição e simplicidade, onde as águas que brotam das profundezas renovam os corpos, enquanto a conexão com a natureza e o legado cultural fortalecem as almas. Aqui, longevidade é mais do que viver por muito tempo, é viver com propósito, enraizado como o basalto que constrói toda essa história. E é um trabalho bom aqui de fazer isso? Eu gosto, pelo menos. Eu já tive muitas propostas de trabalhar em outros serviços, mas não larguei mão da pedreira. E nós sempre trabalhamos carregar pedra manualmente ainda. Não sei como é que seria Nova Prata se não tivesse o basalto, porque em tudo é usado o basalto, né? E assim brindamos aos 100 anos de Nova Prata, uma cidade que prova que prosperidade e longevidade não são apenas resultados do acaso, mas do equilíbrio entre trabalho, tradição e o apreço pelos pequenos grandes detalhes da vida. Aqui, cada pedra de basalto conta uma história, cada trilha leva a uma descoberta e cada encontro nos lembra do valor das raízes que nos sustentam. Nova Prata é muito mais do que a capital nacional do basalto. É um exemplo de como viver com intensidade, simplicidade e propósito. Que essa história inspire você a buscar o extraordinário nas coisas mais comuns. Mais Aí joga no chão e quebra? Show de bola. Aqueceu os motores. Se você curtiu explorar as histórias e os encantos de Nova Prata, espera só até conhecer o mini mundo de Gramado. Um lugar onde tudo é 24 vezes menor e onde até eu existo como num multiverso em miniatura. É simplesmente uma das coisas mais incríveis que você já viu na vida.